Unifil, 2023, analista, Prefeitura Fazenda RG, Sistemas. De modo geral, um sistema de gerenciamento de banco de dados organiza e estrutura o banco de dados e disponibiliza as informações para usuários e aplicativos na forma desejada. De posse dessas informações, informe se é verdadeiro, V, ou falso, F, para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta. O SGBD controla o acesso de leitura e gravação ao banco de dados. Em um banco de dados relacional, os dados podem ser gerenciados, armazenados e recuperados por meio de uma linguagem de consulta estruturada. O SGBD gerencia os metadados, organiza os dados de acordo com o modelo de dados, define tipos de dados e atributos, garante a segurança e a proteção de dados, garante a integridade dos dados e otimiza o banco de dados para alto desempenho do sistema de banco de dados. Os sistemas de gerenciamento de banco de dados são implementados como software instalados em um computador ou servidor. O SGBD não afeta as funcionalidades e desempenho do banco de dados. Os sistemas de gerenciamento de banco de dados têm a tarefa de garantir o armazenamento persistente e consistente dos dados. A, V, 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 VB, V, 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 FC, V, V, F, FD, V, F, V, F. IBAD, 2023, Agente Administrativo, Fundação Faceli. Considera-se um gerenciador de banco de dados o A, Sublime Text. B, Oracle. C, Codeblocks. D, IDLE. I, PyCharm. Analisando as alternativas, temos que A, Sublime Text. Errada. Este aplicativo é um editor de texto para códigos-fonte disponível para Windows, MacOS e Linux. B, Oracle. Certa. De fato, Oracle é um sistema gerenciador de banco de dados lançado no final da década de 70 e disponibiliza a plataforma para desenvolvimento de programas que podem interagir com a sua base de dados. C, Codeblocks. Errada. Este aplicativo consiste em uma ferramenta de desenvolvimento para edição do código. D, IDLE. Errada. Integrated Development and Learning Environment é um ambiente de desenvolvimento voltado para a linguagem Python. I, PyCharm. Errada. Este também é um ambiente de desenvolvimento voltado para a linguagem Python. Assim sendo, a resposta é a letra B. Sesgra-Hill, 2023, Escriturário, BB, Agente de Tecnologia. Um sistema gerenciador de banco de dados, SGBD, é um software bastante utilizado em empresas que precisam armazenar, tratar e utilizar dados em geral. O SGBD é especializado em realizar atividades relacionadas aos dados. Uma das várias funcionalidades que um SGBD pode executar é a alertar os administradores da infraestrutura de TI de uma empresa quando há vírus circulando na rede. B. Controlar que usuários podem ter acesso a que dados. C. Estimular os gestores de uma empresa a compartilhar dados em benefício de todos. D. Garantir a sequência de execução de programas, em especial quando há dependências de dados entre eles. E. Identificar que dados importantes ao processo decisório de uma empresa estão ausentes e deveriam ser coletados. Vejamos. Os sistemas gerenciadores de banco de dados, SGBDS, são classificados como aplicações, ou um conjunto de programas, que habilitam o usuário a manipular e administrar um banco de dados através de operações como criação, edição, atualização, etc. São responsáveis também por gerenciar os acessos conforme configurado pelo administrador, além de garantir que o banco de dados tenha as características básicas de funcionamento como consistência, atomicidade, isolamento e durabilidade, ESD. Ou seja, através dos SGBDS é possível facilmente administrar e manipular um banco de dados. Dentre as suas vantagens podemos citar controle ao acesso de dados, compartilhamento de dados, maior segurança, precisão, múltiplas interfaces, garantia de integridade, controle e recuperação de falhas, controle de redundância, etc. Vejamos as alternativas. A. Resposta errada. Um SGBD não possui qualquer controle ou gerência sobre vulnerabilidades e riscos sobre uma rede de computadores. B. Controlar que usuários podem ter acesso a que dados. Resposta correta.
Conforme explicado acima, uma das capacidades que são oferecidas pelos SGBDs é o compartilhamento dos dados e o controle de acesso, características que permitem que os dados sejam compartilhados da forma certa entre os usuários e o sistema. Além disso, o SGBD deve ser capaz de controlar o acesso aos dados, oferecendo segurança e autorização. C. Resposta errada. Embora um banco de dados seja utilizado com o objetivo de armazenar, controlar a concorrência e facilitar o acesso por diversas pessoas, não possui qualquer objetivo relacionado em estimular o compartilhamento de dados. D. Resposta errada. Um SGBD não possui qualquer controle sobre a execução de aplicações, programas de usuário, sendo utilizado com o objetivo de oferecer formas de acesso aos dados para as aplicações. E, resposta errada, assim como comentado acima, um SGBD tem o objetivo de auxiliar no armazenamento e na gerência dos dados contidos no banco. Identificar dados para um processo decisório cabe aos processos específicos da área de análise de dados e business intelligence. Resposta correta é letra B. Selecom, 2022, Técnico de Suporte de Informação, Câmara Municipal L Rio Verde. Patrícia deseja saber qual o componente do sistema gerenciador de banco de dados que faz uso do sistema operacional para acessar os dados armazenados, controlando o acesso concorrente desses dados às tabelas do banco de dados. Esse componente é o A. Compilador DDL. B. Processador de pesquisas. C. Gerenciador de acesso ao disco. D. Processador do banco de dados. A questão se refere a componentes de um sistema gerenciador de banco de dados, SGBD. Vamos analisar cada alternativa. A. Compilador DDL. Incorreto. O compilador DDL, Data Definition Language, é o componente do SGBD que processa os comandos de definição de dados, como create, alter e drop. Ele não está diretamente envolvido no acesso aos dados armazenados. B. Processador de pesquisas. Incorreto. O processador de pesquisas é o componente do SGBD que interpreta e executa as consultas feitas ao banco de dados. Embora ele acesse os dados armazenados, ele não controla o acesso concorrente aos dados. C. Gerenciador de acesso ao disco. Correto. O gerenciador de acesso ao disco é o componente do SGBD que faz uso do sistema operacional para acessar os dados armazenados. Ele é responsável por gerenciar o acesso concorrente aos dados, garantindo que múltiplas transações possam acessar os dados simultaneamente sem causar inconsistências. D. Processador do banco de dados. Incorreto. O processador do banco de dados é um termo genérico que pode se referir a qualquer componente do SGBD que processa dados. Não se refere especificamente ao componente que controla o acesso concorrente aos dados armazenados. Portanto, a alternativa correta é a letra C. POM UEPB, 2022, Técnico, UEPB, Informática. Um SGBD, Sistema de Gerência de Banco de Dados, precisa garantir que suas transações ocorram de acordo com certas propriedades. Não é uma destas propriedades: A. Atomicidade. B. Concorrência. C. Consistência. D. Isolamento. E. Durabilidade. A questão se refere às propriedades SGBD que garantem a confiabilidade das transações em um sistema de gerência de banco de dados, SGBD. Vamos analisar cada alternativa. A. Atomicidade. Incorreto. Atomicidade é uma das propriedades SGBD. Refere-se à ideia de que uma transação deve ser tratada como uma única unidade de trabalho, onde todas as operações são concluídas com sucesso ou, em caso de falha, nenhuma operação é realizada. B. Concorrência. Correto. Concorrência não é uma das propriedades SGBD. Embora a concorrência seja um aspecto importante na gestão de transações, especialmente em sistemas multiusuários, não é uma propriedade SGBD. A confusão pode vir do fato de que o controle de concorrência está relacionado à propriedade isolamento, mas eles não são a mesma coisa. C. Consistência. Incorreto. Consistência é uma das propriedades SGBD. Garante que uma transação leve o banco de dados de um estado consistente para outro.
Ou seja, as regras de integridade do banco de dados devem ser mantidas antes e depois da transação. D. Isolamento. Incorreto. Isolamento é uma das propriedades ACID. Significa que as transações que estão sendo processadas ao mesmo tempo não interferem umas nas outras. O resultado final é o mesmo que se as transações tivessem sido processadas uma após a outra. E. Durabilidade. Incorreto. Durabilidade é uma das propriedades ACID. Garante que uma vez que uma transação tenha sido confirmada, ela permanecerá assim, mesmo em caso de falha de energia, falha do sistema ou algum outro tipo de erro. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Sesgran Hill, 2021, Técnico Bancário Novo, CEF, Tecnologia da Informação PCD. Os sistemas de gerenciamento de banco de dados, SGBD, foram afetados pelas demandas trazidas pelo Big Data. Uma das formas de tratar essas demandas são os sistemas de gerenciamento de banco de dados distribuídos, SGBDD, nos quais os dados podem estar armazenados em vários servidores, conectados por uma rede de computadores. Um SGBDD que usa softwares middleware, de forma que os SGBDS que o compõem estejam fracamente acoplados, é conhecido como A, baseado em grafos B, hierárquico C, federado D, orientado a objetos E. Nós vejamos. Ao contrário do que acontece nos bancos de dados tradicionais e centralizados que possuem os dados alocados em apenas um local, nos bancos de dados distribuídos, BDD, os dados estão distribuídos em diferentes bases de dados. As bases de dados e os servidores podem estar em locais fisicamente próximos ou distantes, pois seu grande trunfo é manter as informações conectadas logicamente de forma transparente para o usuário, ou seja, o usuário não necessita conhecer a arquitetura ou saber que os dados estão distribuídos, sua função é apenas acessar os dados de forma parecida como acontece com um banco de dados centralizado. Suas principais vantagens são: possuir um gerenciamento de dados distribuído com vários níveis de transparência, descentralização dos dados, facilidade de expansão, melhor confiabilidade, maior disponibilidade, melhor desempenho, etc. Suas principais desvantagens são: maior dificuldade para gerenciar os bancos de dados, pois devido às suas características existe um grande desafio em manter as bases e os dados consistentes, particionamento da rede, perda de comunicação, etc. Existem duas características extremamente importantes que devem ser consideradas sobre a distribuição de dados em sistemas distribuídos. A distribuição deve ser transparente. Os usuários devem conseguir utilizar o sistema como se fosse um único sistema lógico, abrangendo aspectos como desempenho e métodos de acesso. As transações devem ser transparentes. Cada transação deve garantir a integridade dos dados entre os diversos bancos de dados. As transações são subdivididas em subtransações, onde cada subtransação influencia um sistema de banco de dados específico. Dentro do contexto de bancos de dados distribuídos, podemos classificar os sistemas de diferentes formas. Duas das classificações possíveis são: sistema de banco de dados federado e sistemas multibanco de dados. Vamos ver as questões. A. Baseado em grafos. Resposta errada. Um banco de dados baseado em grafo, ou graph, é um modelo de banco de dados projetado para armazenar e consultar dados representados na forma de um grafo. Basicamente, um grafo consiste em vértices, também chamados de nós, e arestas, que representam as relações entre os vértices. Neste tipo de banco de dados, cada vértice representa uma entidade, como uma pessoa ou um negócio, e cada aresta representando uma relação entre dois vértices, como uma amizade ou uma parceria comercial. A estrutura do grafo permite uma consulta flexível e eficiente, pois permite percorrer relacionamentos entre entidades de várias maneiras. Bancos de dados em grafo são particularmente úteis para armazenar e consultar dados que possuem relacionamentos complexos como redes sociais, mecanismos de recomendação e sistemas de detecção de fraude. Eles também são frequentemente usados em áreas onde os dados possuem uma estrutura complexa e interconectada. B. Hierárquico. Resposta errada. De forma geral, o modelo de banco de dados hierárquico é uma coleção de registros conectados uns aos outros através de ligações. Nesse tipo de estrutura, um registro é considerado uma coleção de campos, onde cada um contém apenas um valor de dados, e as ligações são associações entre registros. Basicamente,
um diagrama contendo uma estrutura de árvore é um esquema que representa um banco de dados hierárquico. Esse modelo foi muito pouco utilizado e nos dias atuais é considerado um modelo legado. Pode ser encontrado ainda hoje em alguns sistemas de grande porte. Sua principal desvantagem é que a forma de armazenamento influencia o acesso, causando dependência de informações, ou seja, para encontrar determinado registro, dependendo de como o banco está estruturado, pode ser necessário percorrer todas suas características da informação, excelência. Para encontrar um funcionário em uma tabela, pode ser necessário informar várias características dele, como o departamento, a divisão, o setor, etc. C. Federado. Resposta correta. Um sistema de banco de dados federado é uma arquitetura que permite que dados de vários sistemas de gerenciamento de banco de dados autônomos, chamados sistemas membros, sejam integrados e acessados de forma unificada. Cada sistema membro é independente, com seu próprio esquema e mecanismo de armazenamento, comumente chamado de fracamente acoplado, por possuir certo grau de autonomia local, mas o sistema federado fornece uma camada de integração, através de um middleware, contendo um esquema global para consulta e gerenciamento de dados distribuídos. Isso permite que organizações acessem e consultem dados de maneira unificada, mesmo que esses dados estejam distribuídos em sistemas de gerenciamento de banco de dados diferentes. Como comentado, essa integração é realizada por meio de um middleware que fornece uma visão global ou esquema unificado para facilitar o acesso e a consulta aos dados distribuídos, permitindo que as organizações aproveitem informações de diferentes fontes de maneira unificada. Essa abordagem é valiosa quando os dados estão distribuídos em sistemas de gerenciamento de banco de dados diferentes e é necessário realizar consultas e operações de maneira integrada. Em contrapartida, um sistema multibanco de dados refere-se a uma abordagem na qual várias bases de dados individuais e autônomas são usadas em uma organização para atender a diferentes necessidades. Cada banco de dados dentro de um sistema multibanco é projetado especificamente para uma tarefa ou aplicação particular. Isso é diferente de um sistema federado, em que os dados são integrados em um único ponto de acesso. Em um sistema multibanco, os bancos de dados podem operar de forma independente, usando seus próprios esquemas e estruturas de dados, mas podem não estar diretamente integrados. D. Orientado a objetos. Resposta errada. Os modelos baseados em objetos são na verdade utilizados como alternativa ao modelo relacional, e têm como principal característica armazenar estruturas em formato de objetos, contendo propriedades e operações. Neste sistema, cada objeto é equivalente a uma linha do modelo relacional, e os atributos dos objetos são equivalentes às colunas. Esse modelo baseia-se no paradigma da programação orientada a objetos, onde as funcionalidades de orientação a objetos são integradas às do banco de dados. E, NoSQL, resposta errada. No SQL, Not Only SQL, é um termo genérico utilizado para descrever sistemas de gerenciamento de banco de dados que diferem do tradicional modelo relacional baseado em SQL. Ao contrário dos bancos de dados relacionais, os sistemas no SQL são projetados para lidar com grandes volumes de dados distribuídos em ambientes dinâmicos e escaláveis. Essa abordagem diversificada inclui diversos tipos de bancos de dados no SQL, como bancos de dados de documentos, de grafos, de família de colunas e de chave-valor, cada um otimizado para tipos específicos de dados e casos de uso. Os bancos de dados no SQL oferecem flexibilidade e desempenho para cenários em que a estrutura dos dados é dinâmica, ou quando é necessário escalabilidade horizontal para lidar com grandes volumes de informações em ambientes distribuídos. Esses sistemas são frequentemente adotados em ambientes modernos de desenvolvimento, especialmente em aplicações da web e Big Data, onde a capacidade de lidar com dados não estruturados, escalonar horizontalmente e oferecer resiliência são considerações críticas. No entanto, é importante notar que a escolha entre sistemas no SQL e bancos de dados relacionais deve ser feita com base nos requisitos específicos de cada aplicação e nos padrões de acesso aos dados. Resposta correta é a letra C. Setup, 2023, Técnico em Gestão de Informática, Semas Pará. Qual a vantagem da dicionarização de um banco de dados relacional? A. Aumenta a flexibilidade da base de dados. B. Facilita a implementação de restrições de integridade. C. Melhora o desempenho da base de dados. D.
Não permite incluir informações redundantes na base de dados. E reduz o processo de atualização da base de dados. Bancos de dados relacionais armazenam grandes quantidades de informações. Para garantir que essas informações sejam precisas e consistentes, é importante usar um dicionário de dados. O dicionário de dados é um conjunto de informações sobre os elementos do banco de dados, incluindo tipos de dados, tamanhos e valores permitidos. Essas informações podem ser usadas para verificar a integridade dos dados e garantir que eles sejam usados de forma consistente. A. Aumenta a flexibilidade da base de dados. Errado. A dicionarização pode, ou não, aumentar a flexibilidade da base de dados. Logo, isso não é uma garantia, pois o dicionário pode ser rígido, a depender da implementação e requisitos. B. Facilita a implementação de restrições de integridade. Correto. O dicionário de dados é um recurso que pode ajudar a gerenciar as restrições de integridade de um banco de dados relacional, pois permite a configuração de regras que buscam manter consistência e padronização. Além disso, permite a definição de regras de restrição de integridade para chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições de unicidade, entre outras informações. C. Melhora o desempenho da base de dados. Errado. O dicionário de dados é uma ferramenta que busca garantir a qualidade dos dados, auxiliando na precisão e consistência. Dessa maneira, o desempenho do banco de dados pode ser impactado pelo dicionário, mas, a depender da complexidade, não necessariamente haverá um melhor desempenho. D. Não permite incluir informações redundantes na base de dados. Errado. O dicionário de dados é uma ferramenta que ajuda a manter os dados organizados e consistentes. Assim, pode, ou não, ser implementado com configuração que busque a redução de redundância. E reduz o processo de atualização da base de dados. Errado. O dicionário de dados serve para garantir a integridade e a consistência dos dados, e não para simplificar ou reduzir os processos de atualização. Gabarito, letra B. FCC, 2022, Técnico em Gestão Procuratorial, PGE em Processamento de Dados. A principal utilidade de um dicionário de dados: a. Armazenar os valores de dados, desde que textuais, não numéricos, em uma base de dados operacional. b. Controlar os parâmetros que são recebidos e enviados a uma base de dados por um processo qualquer. c. Armazenar metadados, ou seja, dados sobre os dados, tais como restrições de uso de um dado, suas nomenclaturas, sua semântica, suas características, os valores que podem assumir, dentre outros. d. Controlar o tamanho ou o valor de um dado de acordo com definições previamente estabelecidas, desde que estes estejam registrados em modo não estruturado. E controlar os metadados organizacionais, ou seja, dados sobre os dados de negócio, e somente estes, tais como restrições de uso, nomenclaturas, semântica, características, valores que podem assumir, dentre outros. Segundo Alves, 2014, em um sistema de banco de dados não há somente os dados em si gravados, mas também toda a definição da estrutura das tabelas que o compõem. Essa estrutura é denominada dicionário de dados, ou catálogo do sistema. Em um dicionário de dados estão os nomes das tabelas, as definições dos seus campos, o formato de armazenamento, os índices que foram criados e as restrições relativas aos dados. Todas essas informações são chamadas de metadados. Alguns sistemas costumam denominar de dicionário de dados os conjuntos de metadados. O dicionário de dados é manipulado pelo Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, SGBD, ou pelo usuário, quando a estrutura do banco de dados é modificada. Cada banco de dados possui suas próprias informações no catálogo do sistema, que é consultado pelo SGBD para que ele saiba o formato a ser utilizado para acessar os dados. No dicionário estão presentes informações referentes a nomes de relações, tabelas de dados, nomes de atributos, campos, especificações de domínios, descrições de índices, definições de restrições, visões e procedimentos armazenados, SORET procedures. Também estão incluídas informações a respeito do mecanismo de segurança, como identificação de usuários e autorizações de acesso, privilégios.
A manutenção do dicionário de dados é elemento fundamental da arquitetura de informações de uma organização, sendo o direcionador da interpretação dos dados que descrevem a natureza do negócio. Um dos benefícios de um dicionário de dados bem preparado é a consistência entre itens de dados por meio de diferentes tabelas, motivo pelo qual a sua constante atualização assume importância vital na administração de dados. Quando uma organização constrói um dicionário de dados de dimensão empresarial, o intuito deve ser o de expandir precisamente definições semânticas que são adotadas na empresa toda, portanto, ele deve incluir tanto definições semânticas como de representação para elementos de dados, sendo que os componentes semânticos focam na criação precisa do significado dos elementos de dados, e de outro lado, as definições de representação indicam como os elementos de dados são armazenados em uma estrutura digital. A atualização contínua do dicionário de dados se realiza a partir de toda e qualquer solicitação de administração de dados que envolva a criação ou manutenção de estruturas de dados dos bancos de dados de produção da organização. Logo, a principal utilidade de um dicionário de dados é a errada. Armazenar os valores de dados, desde que textuais, não numéricos, em uma base de dados operacional. Em um dicionário de dados estão os nomes das tabelas, as definições dos seus campos, o formato de armazenamento, os índices que foram criados e as restrições relativas aos dados. Todas essas informações são chamadas de metadados. B. Errada. Controlar os parâmetros que são recebidos e enviados a uma base de dados por um processo qualquer. Basicamente, o dicionário de dados é voltado para explicar o que todos os nomes e valores de variáveis de um banco de dados realmente significam. C. Correta. Armazenar metadados, ou seja, dados sobre os dados, tais como restrições de uso de um dado, suas nomenclaturas, sua semântica, suas características, os valores que podem assumir, dentre outros. D. Errada. Controlar o tamanho ou o valor de um dado de acordo com definições previamente estabelecidas, desde que estes estejam registrados em modo não estruturado. Novamente, o dicionário de dados é voltado para explicar o que todos os nomes e valores de variáveis de um banco de dados realmente significam. I. Errada. Controlar armazenar os metadados organizacionais, ou seja, dados sobre os dados de negócio, e somente estes, tais como restrições de uso, nomenclaturas, semântica, características, valores que podem assumir, dentre outros. Gabarito. Letra C.